Dale, meus brothers, como sempre, direto e reto, eu sou o Maurício Guartelar, vamos que vamos para mais uma. E no vídeo de hoje, vou botar para capturar minha tela aqui pelo seguinte, hoje eu vou dar para vocês aqui, ó, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro opções de lentes incríveis para você montar um setup para tua ZV-10, para tua Sony A6500, A6600, Sony A6700 ou ainda para você utilizar na tua câmera. FX30. Lembrando, essas lentes que eu vou dar para vocês como são são lentes incríveis, mas são todas lentes fixas. Se você quer uma lente zoom, eu já vou fazer um disclaimer aqui e vou falar qual eu indico. Se você busca uma lente zoom, eu indico a lente 1770 de f2.8 de abertura da Tamron. 17 é o quanto ela enxerga, uma grande angular, e 70 é o quanto ela enxerga, é uma super tele, ou seja, uma lente versátil, né? Uma lente zoom, mas que tem um precinho um pouco melhor. Se você quiser comprar lentes fixas, talvez uma só não resolva o teu problema. Então, assim, esse vídeo tem como objetivo não confundir tua cabeça. Se você quer lentes fixas, vou indicar para você aqui 4 opções. Mas se você quer apenas uma lente que faça tudo, como eu falei, eu indico a 1770 f2.8 da Tamron, que tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira lente, que é uma lente grande angular para sensor APS-C cropado da Sony, que é a lente de 16mm. Todas as lentes que eu vou falar aqui são lentes da Sigma. A Sigma tem uma altíssima qualidade quando a gente fala de construção. Eu gostaria de pontuar isso aqui com vocês, tá? Quando a gente fala de construção de lente, a gente fala de ser uma lente selada, bem construída, parruda, né? Que tem uma boa pegada na mão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Começa a minha aqui, ó, que é uma 55.8 da Zeiss. É uma lente que você pega na mão e você sente uma boa construção. Você sente que é uma lente parruda. Vou fazer abrir um parênteses aqui para você. Meus filhos estão de férias, estão em casa, então talvez você escute um barulhinho de desenho, uns gritos do Noah, uns gritos da Linda no fundo, mas faz parte, a vida de quem é pai é assim mesmo. Bora lá. A primeira indicação, se você precisa de uma grande angular, é a lente 16mm f1.4 DC-DN Contemporary Lens Sony E. Esse tamanho enorme de nome é para dizer que ela é uma grande angular muito clara. 16 é o quanto é a abertura dela, né? A abertura quando falando de angulação, falando de uma forma muito simples aqui para você. E o f1.4 é a abertura. A abertura, ela define a quantidade de luminosidade que entra pela sua objetiva. Objetiva é o sinônimo de lente, fechou? Então uma lente com abertura de f1.4 é uma lente muito clara para você utilizar à noite, em eventos, ela tem uma grande luminosidade. E o que é legal? A abertura também define o desfoque, o bokeh, né? Aquele desfoquezinho cremoso, sabe? Esse desfoquezinho que quando eu me aproximo aqui, ó, fica desfocado. Essa lente que eu estou usando, por exemplo, tem abertura de f1.8. Então, essa lente aqui é uma 16mm f1.4. Lembrando que todas as indicações que eu vou fazer são para câmeras APS-C, de sensor APS-C cropado da Sony, fechou? Quero abrir um parênteses aqui também. Tem outro vídeo falando dessa lente. Tem vídeo curto no meu Instagram falando dessa lente. Então, se você não me segue no Instagram, me siga no Instagram. Sou Maurício Guartelar. Facinho de você me achar. Participe também do meu grupo do Zap. Tem um grupo exclusivo nosso do Zap aqui de quem ama fotografia audiovisual. Mas nós teremos em breve, talvez quando você assista esse vídeo, essa lente já tenha lançado. Que é uma lente que vai complementar esse setup aqui que eu vou falar para vocês. Que é a lente 12mm de f1.4 Contemporary Lens da Sigma. Então é uma lente que vai ter um ângulo de visão maior ainda do que essa. Então pode complementar ainda mais o seu setup. Mas, como eu falei, a Sigma 16.4 é uma lente clássica, tem um bokeh maravilhoso. Se você quer se vlogar, quer gravar para o YouTube, quer fazer foto, quer fazer casamento, essa lente é excelente. Próxima opção, nós temos então uma lente um pouco mais fechada, uma lente que eu também tenho um vídeo dela aqui no canal, já tive essa lente. E me arrependo de ter vendido ela, porque ela para sensores cropado, ela é excelente. Hoje eu só tenho câmeras full frame, então por isso eu me desfiz dessa lente, mas tem uma ZV-10 agora e às vezes me faz falta uma lentinha dessa. Só falando de preço, voltando na anterior, a 16mm custa $539, você acha no Brasil ela usada por um preço um pouco mais interessante. A próxima indicação é a lente 30mm de f1.4 DC-DN Contemporary Lens Sony E. Por que eu estou fazendo uma indicação de lentes para vocês, meus brothers, que é de uma mesma marca,
que é de uma mesma categoria, porque, pasmem, dá diferença de marca, dá diferença de uma lente para outra de marcas diferentes, no contraste, na nitidez, na colorização, então, no espectro como um todo que as lentes entregam. Então, você talvez ter um setup de lentes condizente da mesma marca, vai dar para você uma maior similaridade, você entendeu? Quando você tiver a imagem como um todo, por exemplo, você faz vídeo, você tem lentes parecidas da mesma marca, as cores vai ficar um pouco mais fidedignas. Você me entendeu, né? Então essa aqui é uma outra opção, que é uma lente 30mm f1.4. Essa aqui é a rainha do desfoque. Então já é uma lente média. Por que que eu estou falando que é uma lente média? Existem as lentes grande angulares, por exemplo, ó, essa aqui é uma 16-35. A 16, lembra que eu falei que aquela 16 é uma grande angular? Existem as lentes médias, que são entre 50mm, ó, mais ou menos, como essa aqui que eu tenho. E existem as teleobjetivas, que são acima de 70mm, né? Então essa aqui é uma super teleobjetiva, tá? Fechou? Então, só para você aprender aqui, para você aprender alguma coisa na aula do tio Maurício. Mas vamos lá. Essa lente, por que que ela é legal? Porque ela tem uma abertura incrível. E agora eu vou abrir um parênteses aqui para vocês. Por quê, cara? Existe um fator de crop nas câmeras APS-C. O padrão do mercado são as câmeras full frame. Então, o que que eles falam? Num sensor APS-C cropado, nós temos um ângulo de visão que precisa ter uma multiplicação. Então, você pega 1.5, deixa eu abrir minha calculadora aqui para eu não errar, tá? Ó, vou abrir a calculadora. Então, vamos lá. Essa lente, que é uma lente 30mm, você pega 30 vezes 1.5, que é o fator de crop do sensor. Então, essa lente vai ter um ângulo de visão comparado a uma 45mm num sensor full frame. Por que isso? Porque a base do mercado é o sensor full frame, tá? Quando a gente fala de distância e abertura, enfim. É isso aí. Então, é uma lente excelente para retratos. Ela é uma lente interessantíssima para você fazer retratos. Então, é uma distância de 45mm, mais ou menos aproximada, ou seja, você consegue fotografar uma pessoa, desfocar o fundo, fica muito interessante. Outra indicação é a próxima lente, só falando de valor, a 30mm, ela é um pouquinho mais acessível comparado com a 16, né? São praticamente 110, 120 dólares de diferença. Ela custa na faixa de 419 dólares. Estou falando em dólares porque no Brasil, meu irmão, a cotação muda sempre, então dependendo de quando você está vendo esse vídeo, você tem um parâmetro real em dólar para saber quanto essa lente custa, tá? Vamos para a próxima opção, que é uma lente um pouco mais fechada, que tem mais zoom, comparada à nossa 30mm que eu mostrei anteriormente. Então lembra que tem o fator de crop? Então se eu tenho uma 56mm, vamos lá. Ó. Vou pegar aqui minha calculadora de novo. Vou pegar ó, 56 vezes 1.5. Essa lente é basicamente uma 84mm num sensor cropado. Então ela já é considerada uma tele, uma lente que tem um poder maior de zoom, de aproximação. Isso traz diversos benefícios, mas é importante que você entenda, né? Que talvez você vai ter uma lente com um ângulo mais fechado. Talvez em lugares fechados, com pouco espaço, essa lente não seja tão interessante. Você precisa de 16. E é por isso que eu estou dando essas opções. Eu falei de 4 opções porque eu citei inclusive a 12mm, que é uma ultra grande angular que vai ser lançada em breve. Por quê? Quando você compra uma câmera, quando você vai fotografar alguma coisa, um evento, é importante que você tenha um setup de lentes. Um setup de lentes que te atenda em diversas situações, de distâncias focais, de aberturas, de angulações. Então, por exemplo, por que isso, meus brothers? Isso se representa em estética, se representa em linguagem, compressão de lente, como cada lente se comporta, a questão aeroespacial de cada lente é muito importante. Então, ter um setup de lentes é fundamental. Eu recomendaria, se você tem uma câmera, por exemplo, uma ZV-10, uma FX30, que você tenha essas 3 lentes no seu setup. Talvez isso não seja possível, mas, por exemplo, você tenha 16, uma grande angular, você tenha 30mm, que vai te dar uma média, e se você precisar de mais desfoque para isolar ainda mais o fundo, você tem a 56mm f1.4. Cara, essa lente aqui ó, tem um poder de desfoque, um bokeh incrível, porque ela é basicamente uma 85mm, e 85mm é uma milimetragem clássica,
clássica para retratos, né? Então, assim, é uma lente que entrega um resultado incrível. E essas 3 opções, 4 com a 12 que vai ser lançada em breve, né? Que eu falei aqui para você, que eu mostrei, são lentes excelentes, excepcionais, com uma construção incrível e muito, muito compactas. Então, meus brothers, se você tá aqui nesse vídeo, se você tá gostando, senta o dedo no like, deixa o teu comentário, fala aqui qual dessas lentes você tem no seu setup, qual dessas lentes você gostaria de ter no seu setup. Mas se você quiser de fato, e pelo que eu entendo, você tá aqui é porque você quer viver da fotografia de alguma forma, você quer viver do audiovisual, você quer aprender e levar isso a sério. Por isso, eu fiz um curso para te ajudar, para te dar um atalho, que é o foto do básico até o profissional, meu irmão. Para te ensinar fotografia, para te ensinar a viver do sonho, meu irmão, para te ensinar a prospectar clientes, a mexer na tua câmera, tudo, tudo do básico até o pro. E ainda, meu irmão, também tem um curso de edição para te ajudar a extrair o máximo na sua edição, que é o curso Fotografia, Edição com Alma e com Propósito, para você tirar um resultado top aí nas suas produções, nas suas fotos. Eu sou Maurício Guartelar, mais um dia, mais um dólar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, comenta aqui qual dessas belezuras você teria no seu setup. É nóis e até a próxima.